Irmãos, vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, dos versículos 20 ao 26. Na verdade, eu vou estar lendo apenas até o 23, porque só irá dar tempo para esses 4 primeiros versos aqui. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Irmãos, já temos meditado há algum tempo nessa pequena, rica, belíssima carta de Timóteo, de Paulo a esse jovem pastor, e temos visto aqui como Paulo o orienta de forma muito profunda como ele deve viver o Evangelho, enfrentando lutas, dilemas, dificuldades, sem, contudo, desistir da fé, desistir da vida cristã. Ele iria enfrentar desafios naquela igreja que estava pastoreando, a igreja de Éfeso, né? Ele ia enfrentar dificuldades ali, como também todos os crentes iriam enfrentar debilidades e dificuldades, as mesmas que o próprio Timóteo iria enfrentar. Então, Timóteo deveria saber dessas coisas, saber desses assuntos, e não desfalecer quando assuntos tão difíceis aparecessem. Quando assuntos difíceis aparecessem, ele deveria agir com sobriedade, com firmeza, né, baseando sua vida tão somente no Evangelho, nos ensinos de Jesus, viver essas coisas, né, colocar em prática, para só assim ser um instrumento útil diante de Deus, uma pessoa que Deus iria usar. Então, todo crente, é claro, deve se dedicar aos assuntos de Deus, para que Deus assim venha usá-lo no seu ambiente de atuação, não somente na igreja, mas no trabalho, em casa, com as pessoas, na convivência com as pessoas. Precisamos ter um bom testemunho, né? Controlar o que falamos, o que pensamos, como agimos, tudo deve ser bem medido. A gente precisa ter jogo de cintura, né, espiritual, para andar de forma ordenada e servir a Deus. Porque se ele não agir de forma correta, ele pode ser uma maldição na vida de outras pessoas, e isso Deus não aprova, né? Deus não aprova pessoas que andam seguindo seus próprios corações frágeis, né? E desvirtuando a fé que diz ter, né? A fé que diz viver. Então, estamos aqui, Paulo está dando recomendações aqui para Timóteo com respeito à igreja. Ele já falou do versículo 14 ao 20, ao 19, melhor, que Timóteo deveria recomendar o Evangelho, deveria evitar brigas, falatórios inúteis, versículo 14, 16, ele deveria ter sobriedade na caminhada cristã. Paulo continua o argumento, agora ele usa para falar daqueles assuntos, das brigas, das confusões ali em Éfeso, e que em toda a igreja iria ter, não é, problemas diversos. Ele usa a analogia aqui de uma casa com objetos de honra e de desonra para falar da igreja, né? Versículo 20, ele está argumentando dentro daquilo que já vinha falando, né, sobre os falsos mestres. Versículo 17, Himeneu e Fileto estavam ensinando a doutrina falsa ali, né, e crentes estavam seguindo o coração desses homens, ou possíveis crentes, e estavam se desvirtuando da verdade. Por isso que Paulo diz, olha, você vai ver muita gente saindo da igreja, muita gente deixando o Evangelho, porque numa grande casa, ele argumenta, né, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Claro que ele está usando aqui, literalmente, a ideia de uma casa grande,
uma casa rica, né? Uma casa abastada, e tem objetos de ouro e de prata. Esses objetos aqui podem ser taças, talheres, né, que eram usados na época, de ouro, né, ou copos de prata, de ouro, utensílios, objetos dentro de uma casa rica, né, poderia ter essas utilidades, ou poderia ser úteis aqui. Nessa mesma casa, Paulo diz, podia existir objetos de madeira e de barro. Seja, esses objetos poderiam estar dentro de um quarto ou fora, né, dentro do quintal da casa. Objetos que não tinham tanta utilidade assim. Os primeiros, Paulo diz, são de honra, enquanto os segundos são de desonra. Alguns de valor, enquanto outros sem valor algum. Paulo está usando de analogia aqui, se referindo à igreja visível, né? A igreja, o povo de Deus. Dentro dela existem pessoas que honram ao Senhor, enquanto outras pessoas desonram, como ele citou aqui Himeneu e Fileto, versículo 17. Tanto uns como os outros são conhecidos pelo Senhor, tanto o objeto de honra como o de desonra, versículo 19. Embora nem sempre os homens possam distingui-los de acordo com aquilo que realmente são. É difícil às vezes distinguir, não é? Jesus conta lá dizendo que na parábola do semeador, né, da semente, podem existir esses grupos na igreja, né, tanto um que honra como outros que não honram. Essa analogia aqui, ela também é semelhante àquela da parábola do joio, que, né, Mateus 13, versículos 24 e 30, fala lá, né, que o joio nasce junto com o trigo, e são muito parecidos, não tem como arrancar, não tem como tirar do convívio, eles têm que crescer juntos. Jesus disse para não arrancá-los, né? Precisamos, claro, na nossa vida cristã, identificar se somos crentes que honram ao Senhor ou se desonramos. Ou fazemos parte do primeiro grupo, ou fazemos parte do segundo grupo. Não tem como ser neutro dentro da igreja. Ou tem um fim proveitoso, ou tem um fim sem proveito algum. Não se pode ficar neutro. Dentro da igreja tem esses dois grupos. De toda e qualquer igreja que existir vai ter esses dois grupos. Mas como saber se estamos honrando ao Senhor ou desonrando ao Senhor? Quando nos purificamos dos nossos pecados, estamos honrando ao Senhor. Quando não nos purificamos, estamos desonrando ao Senhor. É isso que Paulo vai ensinar no versículo 21. Assim, pois, ele diz, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, dessa forma, Paulo diz, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, quais? Que erros Paulo quer? Que erros que Paulo está falando aqui? Claro que temos que perguntar para o texto isso, né? Ele está, é claro, relembrando das informações anteriores. Versículo 14, brigas de qualquer natureza, né? Sejam elas brigas teológicas, ideológicas, partidárias. Quando existe qualquer tipo de discussão, a igreja passa a ser um ambiente onde os falatórios inúteis reinam, versículo 16 ao 18. Quando os crentes evitam discussões e falatórios imprestáveis, eles estarão se purificando desses erros. A palavra purificar aqui, ela tem a ligação com o culto, né, no Antigo Testamento. Os animais puros, eles serviam para serem sacrificados. Eram aqueles animais sem defeitos ou puros. A palavra ela é usada aqui para nos fazer perceber ou entender o pecado, né? Ao mesmo tempo que estamos lutando contra o pecado nesse mundo, passamos a nos purificar dele, a nos livrar dele. Ao mesmo tempo que Jesus nos perdoou o pecado, né? João fala isso lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 8. Jesus nos purificou de todos os pecados. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos.
Então todos são pecadores. Mas existe uma distinção entre pecadores que confessam seus pecados e purificam e tratam desses pecados, tanto particularmente como, e assim passam a querer viver mais e mais para o Senhor. E aqueles que não confessam seus pecados, que vivem sem falar de seus pecados a Deus, que guardam seus pecados no coração, pessoas que resolvem guardar na alma o erro e nunca fala, nunca rasga o coração diante de Deus. É claro que pessoas que agem assim não irão ser utensílios úteis, como Paulo vai logo mais abordar. É evidente que toda a igreja sabe, o povo de Deus sabe que a santificação ela acontece a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos leva a nos purificar, nos santificar. Então é por ele que aprendemos a viver uma vida correta, uma vida santa, pura, e especialmente passamos a cuidar dos nossos erros, ou a evitar dos nossos erros. Qualquer coisa que venha ao nosso coração que vá contra a Escritura, palavras inúteis, brigas, contendas, passamos a perceber que essas coisas não são de Deus, que essas coisas não são do Senhor. Passamos a tratar isso e a nos livrar disso. Ao mesmo tempo, quem não se purifica desse tipo de atitude, de palavras vãs, chocarrices, brigas, confusões, quem não se purifica disso vai de mal a pior, como Paulo falou no versículo 16, Os falatórios inúteis, profanos, os que deles usam irão ficar cada vez pior, não irão ter melhora, irão de mal a pior. Então, a igreja não é um lugar de discussão, isso porque se entende que numa igreja verdadeira, as informações de Deus são centrais. Por serem centrais, Deus fala por meio da palavra. Então, as brigas e discussões podem ser sinais de que o pecado não está sendo confessado, não está havendo purificação, e está havendo guerra, contendas e brigas. Então, se a palavra de Deus é central, como é que tem briga? Onde Deus reina, Se Deus reina nos corações dos santos, na vontade, na vida dos crentes, como é que há briga? Alguma coisa estranha está atuando por aí, para que essas coisas permaneçam. Então, se evitarmos brigas e nos firmarmos no Evangelho, seremos, o texto diz, utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Temos aqui uma promessa, para aqueles que se purificam. Ele será um utensílio, um objeto para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Como é tão importante que o crente viva se consertando seus pensamentos, seu coração, suas debilidades, porque Jesus irá usá-lo. A palavra possuidor aqui, aquele que é dono do objeto, é uma referência a Jesus Cristo. O crente pertence a Ele. Versículo 19, no final do versículo 19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ou melhor, na metade aqui, Temos 3 promessas aqui. Essa pessoa honrará Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela honrará Cristo na sua jornada. Ela vai falar palavras bem pensadas e irá viver com sua linguagem, seu comportamento, sua forma de ser, estará honrando ao Senhor. Não irá falar palavras fúteis, irá sempre estar vigilante em relação a isso. Essa pessoa, além do mais, se santificará para o Senhor. Entenderá que sua luta para fugir do pecado é para agradar a Cristo. Então ela passa a corrigir seus pensamentos, suas ações, seu comportamento, suas palavras, para se santificar para o seu possuidor, para Cristo. Essa pessoa, além do mais, terá utilidade para o Senhor. Geralmente o Senhor usa o crente que vive procurando se santificar. Crentes que vivem procurando uma vida de santificação serão bastante úteis para o Senhor. O Senhor irá utilizar essas pessoas. O Senhor irá utilizar essas pessoas na vida de outras pessoas, e essas pessoas passarão a brilhar como luzeiros nesse mundo. Então perceba que a confissão de pecados, purificar a vida cristã,
vai levar esse crente a tanto honrar o Senhor, santificar sua vida para o Senhor, como também ser útil para aquele que lhe possui. O Senhor vai usá-lo. O Senhor vai usá-lo para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E essa pessoa, por agir dessa forma, o texto diz, estará preparada para toda boa obra. É muito bom quando um crente está preparado para todas as boas atitudes, bom comportamento, boas obras, vida exemplar, vida cristã. Agora ele só estará preparado quando ele agir dessa forma aqui. Sem agir dessa forma, ele não estará preparado. Ou seja, o crente que luta contra seus pecados e honra o Senhor estará assim preparado para as boas atitudes. Não somente algumas coisas em alguns momentos, mas toda boa obra ou atitude aqui significa tudo aquilo que ele faz desde a hora em que se levanta até a hora que vai dormir. Ele vai estar preparado para agir corretamente em tudo aquilo que ele faz. Quando ele confessa seus pecados, purifica a sua mente, purifica as suas atitudes e anda de forma ordenada, ele vai ser uma bênção. Salmo capítulo 1, versículo 3, tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo que esse crente fizer vai ser bem feito, porque ele estará com o objetivo tanto de consertar sua vida, mas olhando para o Senhor, honrando o Senhor, se santificando para o Senhor, sendo utilizado pelo Senhor para todas as atitudes corretas. Então, tudo que ele fizer vai ser bem feito. Na vida cristã, não só na vida cristã, mas em todas as formas de viver, né? Em casa, no trabalho, caminhando, ele vai ser um crente autêntico, né? Em tudo aquilo que ele fizer. É claro que o crente não vai ser uma bênção somente na igreja, entre os irmãos. Não vai ser somente no ambiente da igreja que esses crentes serão uma bênção para a vida de outras pessoas. Quando o crente vai estar preparado, né, para todas as boas atitudes, a atitude correta, é claro que ele irá fazer ou agir corretamente o tempo todo, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Ele vai produzir frutos corretos. Ele vai agir de forma correta, né? O texto está apontando para isso. Ele estará preparado, né? A expressão aqui é que ele estará pronto para viver o Evangelho. Mas para isso ele precisa ser um utensílio de honra para Cristo, e assim Cristo irá usá-lo. Por outro lado, esse versículo aqui pode nos ensinar indiretamente que enquanto as pessoas não se desvencilhar dos seus erros, dos seus pecados, será um utensílio de desonra para o Senhor e estará preparado para as más obras, más atitudes, terá um comportamento reprovado e sem testemunho. Aquele utensílio que é para desonra, ele não alcançará o que está aqui no versículo 21. Ele não confessará os seus pecados, ele não terá uma vida santa, ele não terá uma vida aprovada por Deus, não será usado pelo Senhor. O Senhor não irá usar uma pessoa assim, ele essa pessoa jamais estará preparada para ser usada pelo Senhor. É importante, irmãos, seguirmos a vida cristã, entendendo que somos alguém usado por Deus para ser uma bênção. Mas não é simplesmente pensar sobre isso. É pensar sobre a vida cristã, em que estamos errando, em que estamos falhando, como tem sido nossa linguagem uns com os outros, como estamos vivendo uns para os outros, e naquilo que estamos errando, precisamos nos purificar, ou seja, nos santificar diante de Deus, confessar esses pecados de palavras, né? Palavras infantis que podemos ter uns contra os outros, parar de falar coisas indevidas, perceber essas coisas, né? Perceber tudo aquilo que falamos, que não serve, que não produz vida cristã, muito pelo contrário, produz um ímpio dentro da igreja. Então, que Deus nos ajude a não agir dessa forma, né? Ou melhor, a trabalhar a nossa vida de forma correta, porque Jesus quer nos usar. Se Ele transformou o nosso coração, Ele quer nos usar.
e irá nos usar, porque Ele nos transformou, né? Ele vai fazer isso conosco e Ele vai nos fazer alcançar uma maturidade tal que as nossas atitudes serão como luz nesse mundo tenebroso. As pessoas irão perceber que ali tem um cristão, que ali anda uma pessoa com Deus, é uma pessoa que ama o Senhor. Caso contrário, ele irá dar um mau testemunho, um instrumento de desonra que segue seus próprios corações e orientações e não se baseiam na Escritura para viver a vida cristã. Claro que isso é lamentável, mas infelizmente tem na igreja esses dois grupos de pessoas. Em toda e qualquer igreja, seja ela grandona, seja ela pequenininha, né? Vai aparecer, as pessoas vão mostrar por suas atitudes quem elas são. Por isso que precisamos estar sempre atentos se estamos honrando ao Senhor com os nossos comportamentos ou não, ou se estamos desonrando. O crente precisa ser vigilante o tempo todo, com o que fala, com o que pensa, como vive. Se ele não fizer isso o tempo todo, ele não vai confessar esses pecados diante de Deus. E por não confessar, por não se purificar, ele vai virar uma maldição para a igreja. Deus nos livre desse terrível mal e nos livre, né, nessa jornada de sermos mau testemunho. Paulo dá aqui 3 conselhos básicos para o crente se purificar. Se não der tempo, eu não vou dar todos eles. Mas ele diz aqui como o crente pode se purificar. Versículo 22 e 23. Ele ensina aqui, ele mostra aqui o que Timóteo deve fugir. Existiam coisas ali que ele deveria fugir, outras que ele deveria seguir, e ainda outras que ele deveria rejeitar, de tão ruins que eram. Ele deveria rejeitar totalmente. Versículo 22, Paulo diz: foge outrossim das paixões da mocidade. Fugir aqui das paixões. Outra tradução diz: foge dos desejos da mocidade. Foge também dos desejos da mocidade. Ou seja, além de fugir, de evitar brigas e contendas e guerras e falatórios inúteis, ele deveria também fugir das paixões da mocidade. Por que fugir? Informações como essas provam que Timóteo era um jovem pastor. Alguns acham que Timóteo tinha entre 37 e 41 anos, mas não se sabe qual a idade certa, né? E ele aqui ainda estava com desejos aflorados e pecaminosos da juventude. Mas a expressão que Paulo usa aqui, paixões da mocidade, poderiam estar relacionados em 3 atitudes. Ser desejos físicos, como comer e beber, desordenadamente, né? O jovem não tem inteligência na comida, poderia ser isso. O desejo também descontrolado de pecados sexuais, como pornografias e desejos sexuais, que atraem a mente de pecadores. Além disso, também pode estar em foco o desejo em ser visto, da soberba, de aparecer, de dominar as pessoas. E isso, claro, podiam causar brigas, invejas e discussões nas igrejas ali. Também pode estar em evidência o desejo de adquirir posses e de ser bem-sucedidos, né? De colocar em seu coração o objetivo de alcançar bens materiais, coisas, e procurar essas coisas e viver intensamente na procura disso, né? Não vendo isso como coisa secundária, né? Não quer dizer que não deva se fazer todo o esforço para se conseguir algo, mas essas coisas são secundárias, e Paulo diz: olha, foge, Timóteo, não leva o teu coração nessas coisas. Lembrando aqui que Jesus era um jovem, o Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele era um jovem de 30 anos de idade, quando foi ali tentado pelo diabo, e o diabo ofereceu a Jesus toda a glória do mundo, todo o reino, todo tipo de tentação ali, e Jesus se defendeu ali usando a Escritura, e o diabo o deixou. Todo tipo de tentação, de provocação é satânica. Então Timóteo deveria ter consciência disso e fugir.
não colocar o seu coração naquelas coisas. Paulo mostra aqui a atitude que ele deveria adquirir para com suas fraquezas, né? A palavra fugir aqui, se conduzir na direção contrária, né? O pecado estava numa direção, ele deveria olhar para outra direção, ele deveria se focar em direção oposta e não ir para cima daqueles pecados que estavam em seu coração. A mulher de Jó, quando fugiu de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás, não foi? E um triste exemplo ali de alguém que olhou para trás. Mas claro que isso não acontece apenas com os jovens, esses desejos são mais aflorados nos jovens, porém os adultos permanecem também desejando todo tipo de desobediência e devem fugir de todas elas. Precisamos o tempo todo estar identificando em que estamos desobedecendo ao Senhor, a Deus, para fugir de tudo aquilo que não o agrada. Fugir de, por exemplo, no dia da quarta-feira, não querer vir na casa do Senhor. Fugir de não querer vir no dia do Senhor para a casa de Deus, né? Às vezes vem pensamentos, né? Não vou não. Eu vou ficar aqui assistindo uma coisa, vendo outra. Não, fugir de qualquer tipo de sensação, de tentação, de qualquer natureza que seja, que não permita que esse crente venha para a casa do Senhor. Não precisamos sempre estar fugindo, porque o nosso objetivo é sempre honrar o Senhor e não os nossos desejos, sejam lícitos ou não, qualquer um que seja, que não seja espiritual, né? Qualquer tipo de desejo deve ser negligenciado para nos aproximarmos de Deus e fugir para Ele, né? Fugir para a palavra dEle, fugir para os conceitos dEle, endireitar a nossa vida para o louvor dEle, como Paulo vai ensinar, não é? Já que Timóteo deveria fugir de alguma coisa, então o que era que ele deveria seguir? Fugindo de uma coisa, então vou fazer o quê? Aí Paulo diz, olha, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. A Bíblia sempre nos conduzindo para esses valiosos aqui princípios, né, que estão recheados em toda parte na Bíblia. Quando esses princípios aqui são exercitados cotidianamente, a vida cristã alcança seu apogeu, alcança seu clímax. Quando o crente sabe seguir a justiça, o Evangelho, tudo que procede da Escritura, a fé, quando essa expressão é usada, geralmente ela está apontando tanto para o Senhor Jesus, como para todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele ensina, né? E o amor, ágape, o amor a Deus, a sua palavra, os seus ensinos, deve seguir isso com afinco, e também a paz, claro, interna, a paz com Deus, a paz com os homens, nada de guerra. Quando Timóteo fizesse isso, ele iria entender o ministério, entender a vida cristã. As pessoas, claro, na caminhada cristã, o crente precisa desenvolver as suas habilidades, né, de vida cristã, para o tempo todo estar seguindo uma vida cristã de qualidade que mostrem que o crente está no caminho certo, né? Uma vida reta, justa, íntegra, com fé no Senhor Jesus, na sua palavra, uma vida amando a Deus sobre todas as coisas, amando as pessoas, uma vida de paz, de equilíbrio, de bom senso, vida cristã responsável e assim sucessivamente, né? Todos esses frutos existindo na vida do crente, ele não vai viver feito um débil, seguindo o mundo tenebroso, seguindo o pecado, a desobediência, não, ele vai aprender a formar em sua consciência uma mente responsável que honra ao Senhor. E o texto diz, no versículo 22, né? Com os que de coração puro invocam ao Senhor. As pessoas que seguimos precisam ter também, precisam construir a base de suas vidas espirituais nesses princípios aqui e valores fundamentais. Se queremos seguir pessoas, e claro, queremos também, né, ter amizade com irmãos e irmãs, precisamos estar perto das pessoas que também se aperfeiçoam e vivem se aperfeiçoando nessas habilidades.
quando seguimos essas virtudes cristãs, passamos também a seguir as pessoas de coração puro ou purificado pelo Evangelho. Essas pessoas que invocam, que clamam ao Senhor o tempo todo, que se voltam sempre para o Senhor. Esse invocar aqui, ou clamar, pode ser perante Deus em culto, versículo 14, ou aquelas pessoas que procuram se apresentar diante de Deus de forma aprovada, versículo 15. É com esse tipo de pessoa que Timóteo deveria andar. Claro que dentro da igreja iremos encontrar pessoas que seguem o Evangelho, enquanto que outras não seguem o Evangelho. Vasos de honra e vasos de desonra. Dentro da igreja vai ter, né? E o crente não pode pensar que ele vai para a igreja e vai para um ambiente onde todo mundo é perfeito. Onde todo mundo... Não, ali tem joio e trigo, tem pessoas que são do Senhor e pessoas que não são. Tem pessoas que têm a falsa sensação que são e tem pessoas que têm certeza que são e passam a viver de forma eficiente o Evangelho, e é dessas pessoas que Timóteo deveria se aproximar para crescer até mais na fé, né? Mas até que o crente encontre pessoas puras ou puritanas, né, como foram chamados os puritanos do século XVI, da Reforma, né, pode demorar um certo tempo, né, até encontrar pessoas puras, né, que amam o Senhor, que se dedicam ao Senhor. O crente pode sofrer um tempo sozinho, mas Deus vai sempre estar direcionando para que esses cristãos vivam juntos, né, compartilhem a vida cristã, busquem ao Senhor, orem ao Senhor e assim desenvolvam uma vida eficiente para Deus. É claro que o crente ele precisa sempre se aprimorar nessas habilidades cristãs para que quando outros crentes se aproximarem, encontre alguém equilibrado. É muito bom quando um crente que está começando na fé se aproxima de um crente equilibrado, ajuizado, né? Um crente experiente, que sabe viver a vida cristã, que sabe orientar, aconselhar, né? Sabe dos assuntos de Deus. É muito bom quando um crente maturo se aproxima de um crente maduro, mas para que o crente fique maduro, ele precisa fugir dos seus pecados, e ele precisa, claro, para fugir, ele precisa identificar, porque se o crente não identifica em que ele está falhando, ele vai estar ferindo as pessoas do seu convívio. Ele precisa identificar os seus erros, fugir deles, de palavras inapropriadas do convívio, e assim usar palavras certas para que possa ajudar pessoas, né? Pessoas que... É bom, é claro, quando o crente ele encontra alguém que, de coração puro, clama ao Senhor. Muito bom quando o crente encontra alguém. Eu mesmo, na caminhada cristã, né, lá atrás, no início da minha fé, encontrei um crente que amava o Senhor e tinha um coração puro. Era um pastor, morei com ele um tempo ali. Ele tinha 5 filhos, 6 filhos, melhor, um homem de Deus, e convivi ali um tempo com ele. É muito bom quando o crente encontra alguém, não é? Que pode estar perto, pode se aconselhar, pode receber orientação, mas é necessário que toda a igreja alcance esse tipo de maturidade aqui. As pessoas sigam a justiça, a fé, o amor, a paz. Quando você se aproxima de alguém assim, você não quer sair de perto daquela pessoa. E Deus venha nos ajudar a desenvolvermos a nossa fé para alcançarmos esse tipo de maturidade cristã. Eu vou parar por aqui, mas podemos já ter aqui como aplicação, né? Claramente aqui o texto nos ensina que toda e em qualquer igreja existem pessoas que servem para honrar o Senhor e pessoas que desonram o Evangelho. Então não se engane, viu? Às vezes a gente tem a falsa sensação de dizer todo mundo na igreja vai ser bênção. Não, não é, né? Temos que ter bom senso. Paulo está botando esse bom senso aqui no coração de Timóteo para que ele entenda que existem pessoas ali que vão honrar a Cristo, o Evangelho, vão viver pela fé, vão amar, vão viver em paz, vão viver para o Senhor. Então ele deveria... E por outro lado, iriam existir pessoas que iriam causar intrigas, brigas, confusões, fofocas, atropelos, palavras nécias,
palavras de confusão e que só levam a problemas. Então, vai existir esses dois grupos. É impossível ser diferente. Se o crente deseja ser alguém que honra ao Senhor, ele precisa, em segundo lugar aqui, né, se purificar dos seus pecados, ou confessar os seus pecados diante de Deus. Ele precisa ter esse hábito cotidiano. Ele não pode se livrar disso nunca. Não é só no domingo à noite ou no domingo de manhã, quando vem para a igreja. Ele precisa ter esse hábito cotidiano para só assim, quando ele confessar os seus pecados, o Espírito Santo responde com santificação, né? O próprio Espírito santifica o crente, ele vai se santificando, e por ser santificado, ele vai ser útil para Jesus Cristo, porque Jesus só usa santos. Jesus não usa impuros. Jesus não usa pecadores rebeldes. Ele só usa santos. Então, esses santos serão úteis a Jesus Cristo, não apenas na igreja, mas em qualquer lugar, né? Essa pessoa estará preparada para viver em todo e qualquer lugar o Evangelho, agir com boas atitudes. Essa pessoa estará agindo da forma correta. Então, ao mesmo tempo, além de se purificar, essa pessoa irá viver constantemente fugindo dos pecados. Não só vai confessar, não só vai se purificar, né? Limpar a mente de fragilidades pecaminosas, que são diversas. Não é só a prostituição, é muitos erros pecaminosos que a mente humana produz, muito erro. Então é necessário que o crente aprenda a rasgar o seu coração diante de Deus e fugir dessas coisas que ele está confessando. Não adianta somente confessar. A confissão é necessária. Claro que quando o crente tem o hábito de confessar, o que é que ele vai fazer? Ele vai fugir, né? Naturalmente ele vai fugir dessas coisas, ele vai fugir desses erros. O Senhor vai dar habilidades a esse crente para ele fugir. Ele vai conseguir fazer isso. Como? De que forma? Ele vai seguir a justiça, a fé, o amor e a paz na caminhada cristã. Ele vai se aperfeiçoar em todas essas áreas. E o crente escuta tanto, mas às vezes o crente pode ter uma falsa sensação de que ele já segue essas coisas, sem seguir. Então é necessário estar constantemente em relação com Deus para que o crente se firme nessas habilidades aqui, e quando ele cresce, ele vai se aproximar de pessoas e ser uma bênção para a vida dessas pessoas que invocam também, como ele, o Senhor, que clamam ao Senhor, que estão sempre adorando ao Senhor, que estão sempre em um ambiente onde Deus está sendo honrado, adorado e exaltado. Então, essas pessoas naturalmente irão se aproximar umas das outras e irão ser bênção para que o Senhor seja sempre exaltado, louvado, invocado na vida dessas pessoas. Que Deus nos ajude, né, nessa caminhada cristã, para que nós sigamos avante, né, e não desanimemos se aparecer ou se destacarem os vasos de desonra, né, não vamos desfalecer. Eles irão acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Essas coisas ruins podem e irão certamente acontecer. Mas depois é que Paulo vai dizer como Timóteo deveria resolver os problemas, né? Versículo 25, ele vai falar. Mas até aqui está bom, depois continuamos do versículo 23 ao 26. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? E dessa forma, depois estamos nos despedindo. Os irmãos do coral irão ficar aqui, não é isso? Oremos ao Senhor. Vamos orar com a nossa irmã Verinha, estará nos conduzindo a Deus em oração, agradecendo aqui por esse momento. Oremos ao Senhor.
a liberdade de poder dizermos que somente o Senhor é Deus, digno de todo louvor, de toda a glória e de toda a honra. Muito obrigada por cada família que está aqui representada, por aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os motivos de cada um, que o Teu Santo Espírito esteja visitando, ó Deus, principalmente os lares daqueles que estão passando por momentos difíceis, quer seja por um problema financeiro, problema de saúde, ou outros que nós desconhecemos, mas que o Senhor nos sondas e nos conheces e sabes do nosso levantar e do nosso deitar e de tudo aquilo que os teus filhos estão passando neste exato momento, ó Pai. Ó Deus, atende a cada pedido, a cada solicitação que foi feita nesta noite, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Abençoa os lares daqueles de Simone, que está passando por um momento difícil, Senhor. Consola não somente ela, mas a sua mãe e aos seus irmãos, pela perda do seu irmão, Senhor, com apenas 39 anos de idade. Que o Senhor tenha misericórdia daquela família e de todas as demais outras que foram aqui mencionadas e que estão também passando por momentos difíceis de saúde, ó Pai. Ó Deus amado, abençoa cada família que está aqui representada, a começar pela nossa família pastoral, Senhor Deus, que o Senhor continue dando discernimento da Tua palavra e sabedoria ao nosso pastor, ó Pai, para que ele possa estar conduzindo este rebanho que o Senhor confiou a ele. Ó Deus, abençoa agora o ensaio do coral, abençoa cada corista, abençoa as nossas pregas vocais. Sabemos que muitos chegam aqui cansados de um dia de trabalho, de um dia de luta, mas nós estamos aqui, Senhor Deus, revigorados na Tua palavra, revigorados mediante o poder do Teu Santo Espírito, para estarmos aqui exercitando o ministério da música, somente para Te louvar e engrandecer o Teu reino aqui na face da terra. Muito obrigada, Senhor, por tudo, nós só temos a agradecer. Eu Te agradeço de uma maneira particular pela minha vida, porque o Senhor me concedeu mais um ano natalício. Te agradecemos também a vida do presbítero Zelito, que ele continue sendo bênção no nosso meio, assim também como a vida de Michele, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Amém.